Um assunto muito importante que eu quero trazer para vocês é sobre o diagrama de Pareto, da matéria de Introdução à Gestão de Processos. Ele gosta muito de utilizar essa numeração 80 por 20. Ele diz o seguinte: uma das maiores contribuições de Pareto foi um estudo econômico que ficou conhecido como Teoria 80-20. Nela, o italiano observou que 80% da riqueza de seu país se encontrava nas mãos de 20% mais rica da Itália. Segundo a lei de Pareto, 20% dos defeitos de um sistema são responsáveis por 80% dos problemas. Então ele gosta muito dessa numeração, 80 por 20. O diagrama de Pareto é utilizado por diversas instituições com o objetivo de definir prioridades na correção dos defeitos que ocorrem no ambiente organizacional. Então existem vários problemas, só que ele não consegue resolver todos, então ele tem que priorizar. Então ele diz que existe o de maior importância, o de menor importância e mais ou menos o nível intermediário. Então nós temos na ordem o A, B e o C. O de maior importância é 20%, o mais ou menos é 30% e o de menor é 50%. Vamos a uma questão que ele aborda sobre isso. Segundo o diagrama de Pareto, os problemas de uma organização são divididos em 3 classes. Nós já vimos as 3 classes. É o A, é o B, é o C. E ele fala aqui maior importância, intermediário e menor. Nesse diagrama, os percentuais referentes das classes são. Então, nós sabemos que o de maior importância representa 20%, o mediano é 30% e o de menor importância, 50%. Ok? Então, na ordem, nós temos o A, B e o C, 20, 30, 50. Então, letra B, a nossa resposta. Vamos a uma questão que caiu em prova. Considerando a curva ABC, aqui eu já vou entregar a resposta para facilitar o entendimento. Então, ele vai falar sobre o diagrama de Pareto. Vamos recapitular. Então, nós temos o A, o B e o C. O A é 20%, que representa de maior importância. O B é 30%, o mais ou menos. E o C, 50% de menor importância. E ele fala aqui, onde os itens a serem analisados possuem quantidade de ocorrências distintas. No gráfico, nós temos aqui as causas, causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, causa 5, causa 6, e aí vai. E aqui são as ocorrências. Né? Lembre-se, sempre estará na ordem decrescente. Ok? Isso aqui é uma reta, outra reta, sempre em ordem decrescente. E ele diz o seguinte, aqui vamos deixar com 10 causas para facilitar aqui, 7, 8, 9, 10, na ordem. Então 20% representa essas duas, já que são 10, essas 3, então aqui vai ficar o A, aqui vai ficar o B, aqui vai ficar o C. Então 20%, então pegou 2 causas, 30% pegou 3 causas e 50% pegou as 5 causas das 10, certo? Repare que está sempre decrescendo, ó, ok? Então o que ele vai falar aqui? Ele vai dizer, é correto afirmar que o item menos significativo da classe B, que é o menos significativo? É esse cara aqui, certo? Menos significativo da classe B. Possui maior número de ocorrências que o item mais significativo do C. Então, ele tem mais ocorrências que o mais significativo do C. Na verdade, ele tem mais ocorrências que todos do C, né? Inclusive do maior. Então, aqui, ó, as ocorrências. Então, ele tem mais ocorrências que todo mundo do C e tem menos ocorrências que o pessoal da esquerda aqui, certo? Então, letra D, a nossa resposta. Vamos para a próxima questão, caiu em prova. O gerente de um restaurante detectou uma queda significativa na arrecadação de seu estabelecimento e observou que isso ocorreu essencialmente pela perda de clientela. Decidiu então elaborar uma pesquisa de satisfação e enviar aos clientes. Ao receber o resultado, constatou que não poderia resolver tudo de uma vez
Então se propôs a resolver somente o problema mais significativo, ou seja, o mais importante, considerando que cada uma das causas listadas no gráfico corresponde a um motivo de insatisfação e o conceito de diagrama de Pareto, né, curva ABC, é correto afirmar que o gerente priorizou. Então nós temos o A, o B, o C. Então, o de maior importância é 20%, o de menor importância é 50% e o mediano é 30%. Aqui ele fala o seguinte, ele quer o mais significativo. Os mais é os 20%. Então, se são 10 causas, então 20% de 10 são 2. Então, aqui, ó, 20%. Esses daqui são os mais ou menos. E aqui são os outros 50%. Então, se ele quer os mais significativos, são esses dois, né? Os mais significativos, os mais importantes. Então, é 1 e 2. Por que o 3 não entra? Porque o 3 ele está no mais ou menos. Ele não é um mais importante, mais significativo. Ele é mais ou menos. 1 e 2 sim, mas o 3 não. Então, letra A resposta. Vamos para a próxima questão. A seção de comunicação de uma OM recebeu uma quantidade significativa de sugestões. O chefe da seção classificou as sugestões em 10 tópicos. Opa, facilitou de novo a vida do aluno, 10 tópicos. Fica fácil de descobrir quanto é 20, 30 e 50%. Ele fala aqui. O 2S fulano, estudando para o CAS, conhecedor do diagrama de Pareto, elaborou o diagrama e fez a divisão, colocando-se como responsável por responder as de maior importância. E de importância mediana ficou com Beltrano. Considerando o enunciado e os dados do gráfico, correto afirmar que do total de sugestões deixarão de ser respondidos. Então, o A, o B e o C. Então, nós vimos que o fulano vai responder o A, o Beltrano vai responder o B e ninguém vai responder o C. Ele quer saber o C, certo? Então, aqui nós temos 20%, aqui nós temos 30% e aqui nós temos 50%, certo? Aqui é o de maior importância, menor importância e mais ou menos. Então, ele quer saber quem vai deixar de responder, que é justamente os 50%. Como são 10 tópicos, ficou fácil. 20% dos tópicos é isso aqui. 30% dos tópicos é isso daqui. E 50% dos tópicos é isso daqui. Tá? Então, a quantidade que ele quer é essa aqui, certo? Então, ele tem 130, 90, 80, 70 e 20. Então, 130 com 90, 220, 300, 370, 390. Só que ele não quer em quantidade, ele quer em porcentagem. Então, vamos ter que fazer uma fração aqui. 390 sobre. Então, já temos 390, que é da classe C. Vamos ver agora a da classe B. Nós temos 200, 190, dá 390, dá 550 aqui. Então, classe B, 550. E na classe A, temos 300 com 250, 550. Então, aqui vai dar 1.100, que vai somar com isso aqui, 1.500. Então, se eu pegar 390 sobre 1.500, corto, 39 sobre 150. Isso vai dar 26%. Então, essa é a resposta. Letra B, certo? Tá, tinha outro jeito de descobrir isso? Tem também. Repara o seguinte, ele vai dizendo aqui, ó, que ele fez 20%. Aqui, ele mostrou que fez 20%. Aqui aumentou, aqui chegou em 50%. Isso aqui é a frequência acumulada. Então, aqui chegou em 60 e poucos por cento, aqui chegou em 74%. Ou seja, essa frequência acumulada até aqui representa 74%.
Então, daqui para cá, só pode ser 26%. Então, você poderia também ter feito pela frequência acumulada. Então, o A e o B juntos representam uma frequência acumulada de 74%, faltando os 26% dos 50%. Então, você também poderia achar a resposta, letra B, 26%.